Bom dia! O estudo de hoje sobre o livro Jesus, meu modelo, tem como tema Tempo de Graça. Senhor, tem misericórdia de nós, em Ti temos esperado. Sê Tu o nosso braço, manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo da angústia. Isaías 33, versículo 2. A história de Jacó é também uma segurança de que no tempo final de provação de Deus não rejeitará os que forem enganados, tentados e arrastados ao pecado, mas voltaram a Ele com um verdadeiro arrependimento. Enquanto Satanás procura destruir essa classe, Deus enviará seus anjos para animar e proteger no tempo de perigo. Os assaltos de Satanás são cruéis e decididos, seus enganos terríveis, mas os olhos do Senhor estão sobre o seu povo, o seu ouvido, escute-lhes os clamores. Sua aflição é grande, as chamas da fornalha parecem prestes a consumi-los, mas aqueles que os refina e purifica os apresentará como ouro provado no fogo. O amor de Deus para com seus filhos durante o período de sua mais intensa prova é tão forte e terno como nos dias de sua mais radiante prosperidade. O tempo de agonia e angústia que diante de nós está exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. O tempo de graça é concedido a todos a fim de se prepararem para aquela ocasião. Jacó prevaleceu porque era perseverante e decidido. Sua vitória é uma prova do poder da oração importuna. Todos que lançarem mão das promessas de Deus, como ele o fez e como ele forem fervorosos e perseverantes, serão bem-sucedidos, como ele o foi. Os que não estão dispostos a negar o eu e sentir verdadeira agonia perante a face do Deus e a orar longa e fervorosamente rogando-lhe a bênção, não a obterão. Lutar com Deus, com poucos sabem o que isto significa. Com poucos têm buscado a Deus com contrição de alma, com intenso anelo e que toda a faculdade se encontra em sua máxima atenção. Os que agora exercem pouca fé correm maior perigo de cair sob o poder dos enganos de Satanás e do decreto que violentará a consciência. E mesmo resistindo à prova, serão imersos a uma agonia e aflição mais profundas no tempo de angústia, porque nunca adquiriram o hábito de confiar em Deus. As lições da fé, as quais negligenciaram, serão obrigados a aprender sob a pressão terrível do desânimo. O Grande Conflito, páginas 621 e 622. Então, amados, essa leitura, ela é clara, né? Em relação a como nós temos que ser diante de Deus. Ele não rejeitará aqueles que foram enganados, aqueles que foram tentados e arrastados ao pecado. Pelo contrário, se essas pessoas estão arrependidas, se elas se voltarem a Cristo com arrependimento, Satanás procura destruir esta classe de pessoas, mas Deus enviará seus anjos. Jacó, ele enganou o irmão dele, por isso ele teve que fugir da sua casa. E ele sofreu uma angústia incrível. Ele teve que trabalhar, primeiro ele teve que trabalhar para o seu sogro, em busca do amor da sua esposa, né? O seu próprio sogro o enganou e ele casou com a outra irmã dela,
que ele não amava, ele teve que trabalhar mais alguns anos. Ele foi trabalhando até que ele se cansou de ser enganado e voltou para sua terra. Mas ele teve uma angústia incrível, porque ele teve medo do seu irmão, porque ele sabia que seu irmão o mataria, porque ele havia roubado a sua progenitura. Então, o que aconteceu? Ele lutou com Deus. Isso retrata assim, lutar para que Deus nos perdoe, para que Ele nos ilumine, para que nós sejamos perdoados e abandonemos o pecado. Ele lutou com Deus para que o seu irmão o aceitasse como irmão e o perdoasse também. Então ele teve uma angústia incrível, foi a noite inteira lutando com Deus. E nós também, eu acredito que em nossa geração nós vamos ver Jesus voltar. E vai acontecer que vai existir um decreto dominical onde as pessoas serão perseguidas, os cristãos serão perseguidos. E esse decreto dominical, se você não estiver entregado realmente a Cristo, se você não tiver lutado para que Cristo te perdoasse, para que Ele cercasse com seus anjos, para que Ele te desse força, para que Ele te transformasse, nessa hora você vai ceder às hostes de Satanás e vai fazer o que as pessoas que estão contra a lei de Deus façam, porque nós seremos proibidos de comprar e de vender. Nós teremos que escolher entre o sábado e o domingo, e ao escolher o sábado seremos perseguidos. Mas Deus fechará a porta da graça, nos deixando selados se nós estivermos ao lado dele. E esse selamento não permitirá que nada de pior nos aconteça. Morrerá gente, sim, mas os 144 mil serão aquelas pessoas sinceras diante de Cristo. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, nos abençoe, nos ilumine, nos faça ser perseverantes, nos façam ser fiéis ao Senhor, nos façam te seguir verdadeiramente e que lutemos contra o pecado, que nos arrependamos de verdade do pecado, Senhor, e possamos andar de acordo com a sua vontade, junto com o Senhor, até a consumação dos séculos, e que possamos ser aprovados pelo Senhor e te seguir, Pai querido, Pai amado, e subir com o Senhor a hora que o Senhor vier buscar os seus. Sei que na angústia nós não saberemos se estamos salvos ou não, mas se te seguirmos, temos a certeza que o Senhor não nos abandonará. Isso é o que te pedimos, Pai querido, em nome do Seu Santo Filho Jesus Cristo, que morreu por mim e por todos que estão ouvindo esse áudio. Em nome de Jesus. Amém.